Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no que de mais quente aconteceu no setor elétrico brasileiro na última semana de janeiro de 2026. E o cenário, olha, é curioso, quase um paradoxo. De um lado, a gente nunca gerou tanta energia limpa, batendo recorde atrás de recorde. Do outro, essa festa toda está começando a mostrar umas rachaduras bem sérias na fundação do sistema. É exatamente esse o ponto. A semana trouxe notícias que, quando você coloca lado a lado, montam um quebra-cabeça fascinante. A gente tem a expansão acelerada da geração, principalmente, solar e eólica. Ao mesmo tempo, os gargalos na transmissão dessa energia nunca estiveram tão evidentes. E, para completar, estão chegando novos consumidores gigantescos na rede. Cada peça desse quebra-cabeça que vamos analisar hoje revela uma parte crucial do futuro do setor. Bom, vamos começar pela peça maior, o cenário global. Saiu um estudo essa semana que é um verdadeiro marco. Pela primeira vez na história, as fontes renováveis passaram de 40% da geração elétrica mundial em 2025. Um número muito expressivo. Muito. E a liderança, sem surpresa nenhuma, é da dupla solar e eólica. E o Brasil não só está nessa onda, como parece que pegou um foguete, né? A ANEEL já projeta que em 2026 a gente vai adicionar mais 9,1 gigawatts na nossa matriz. E a esmagadora maioria disso é sol e vento. E esses números são impressionantes, consolidam o Brasil como um dos mercados mais, dinâmicos do mundo para energia limpa. Mas é aí que o outro lado da moeda aparece. Esse crescimento todo não está espalhado por aí. Ele está super concentrado onde temos os melhores recursos, principalmente no Nordeste e em partes do Sudeste. E essa concentração está criando uma pressão gigantesca no nosso sistema de transmissão. É como se a gente estivesse construindo dezenas de fábricas novas e super eficientes, mas esquecesse de ampliar as estradas para escoar a produção. Analogia boa, mas a realidade talvez seja ainda mais complexa. Pense que não é só a estrada que está congestionada, é a própria geografia. O curioso é que hoje a gente não precisa mais imaginar isso. A tecnologia permite visualizar esse congestionamento. Como assim? Em plataformas de inteligência de mercado como a ePowerBay, por exemplo, dá para abrir um mapa interativo do Brasil, ver a localização exata de cada usina, cada projeto e cruzar isso com a malha de transmissão. Fica nítido na tela onde a pressão é maior, sabe? Onde as nossas estradas de energia estão à beira do colapso. Então a gente tem um verdadeiro engarrafamento na nossa rodovia de energia. E como todo engarrafamento, imagino que uma hora o trânsito simplesmente para. É isso que está acontecendo? Exatamente. E esse parar o trânsito tem um nome técnico, curtailment. Em bom português, é o corte forçado da geração. E o dado que chocou o mercado essa semana foi esse. Um levantamento sobre 2025 mostrou que quase 20% de toda a energia que poderia ter sido gerada por fontes solar e eólica no Brasil foi simplesmente jogada fora. Peraí, como assim? Jogada fora por causa dessas restrições da rede. 20%, um quinto de toda a energia limpa potencial foi desperdiçada porque não tinha como transportá-la? Exato. Nossa, isso é muita coisa. É um número que acendeu todos os alertas, porque mostra que o curtailment deixou de ser um problema pontual para virar uma característica estrutural do nosso sistema. O grande problema, no fundo, é um descompasso total. A gente gera energia pra caramba lá no Nordeste, onde tem sol e vento de sobra, mas não tem fio suficiente para trazer tudo isso para o Sudeste, que é onde a maior parte do consumo está. É o nosso engarrafamento energético. Perfeito. O curtailment é o guarda de trânsito mandando algumas fábricas pararem de produzir porque não tem mais caminhão na estrada. Eu fico pensando no lado do investidor. Se eu sou, sei lá, um fundo de pensão alemão querendo investir numa fazenda eólica brasileira, esse risco de curtailment parece aterrorizante. Como você coloca um preço na chance de alguém te dizer que você não pode vender seu produto mesmo que ele esteja pronto? Parece que as regras do jogo estão mudando no meio da partida. Isso é exatamente o feedback que o mercado internacional está dando. O risco mudou. Antes, o investidor se preocupava com a qualidade do vento. Hoje, a preocupação é se vai ter uma tomada para ligar o projeto. Entendi. E o impacto é direto no bolso. Ser obrigado a desligar suas turbinas num dia de vento forte é perda de receita na veia.
E isso nos leva a um novo paradigma. Que seria? A viabilidade financeira de um projeto de energia no Ceará hoje depende mais dos modelos matemáticos de transmissão do ONS do que da velocidade do vento local. O melhor recurso natural do mundo não vale nada sem uma conexão confiável. Faz todo sentido. Eu conversei com um desenvolvedor semana passada que estava tentando explicar isso para o conselho dele em Londres. Ele usou uma metáfora ótima. Imaginem que construímos um hotel 5 estrelas na praia mais linda do mundo, mas o governo só fez uma estrada de terra para chegar lá. E essa estrada fecha sempre que venta muito. Que imagem poderosa. O conselho entendeu na hora, imagino. Na hora. E como esses investidores estão lidando com essa estrada de terra? Eles estão desistindo ou achando um jeito de calcular o risco? Eles estão se apoiando em dados. O jogo virou uma análise de risco muito sofisticada. Antes era um tiro no escuro. Hoje, ferramentas como a de análise de curtailment da ePowerBay são usadas exatamente para isso. Para precificar esse risco. Exatamente, elas mapeiam subestação por subestação, qual o histórico de corte, qual a tendência, elas ajudam a transformar essa incerteza, esse risco da estrada fechar, em um número, um percentual que pode ser colocado na planilha financeira do projeto. A decisão de investir ou não passa a ser baseada em dados, não mais em esperança. Entendi. Então temos uma oferta de energia limpa crescendo loucamente, mas batendo num muro físico. Agora, espere um pouco, porque a história fica ainda mais confusa. No meio desse engarrafamento todo, com energia sendo jogada fora, surge uma notícia de um financiamento de 233 milhões de reais do BNDES para a expansão do Mega Lobster, que, para quem não sabe, é o maior data center do Nordeste lá em Fortaleza. É um ponto de conexão direta do Brasil com a América do Norte, Europa e África. Certo. Isso torna a cidade super estratégica para serviços de nuvem, streaming, inteligência artificial. Mas, peraí, eu estou tentando juntar as peças aqui. Você está me dizendo que na região onde a gente tem literalmente energia sobrando e não consegue escoar, alguém está construindo uma das instalações que mais consomem energia no planeta. Por quê? Parece totalmente contraintuitivo. Parece, mas é aí que o quebra-cabeça se encaixa. Um data center é uma carga elétrica gigantesca. E mais importante, é uma carga constante que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ah, claro. Colocar um consumidor desse porte exatamente na região que mais sofre com os gargalos da geração renovável, isso adiciona uma camada de complexidade que o nosso sistema nunca enfrentou antes. É como construir uma nova megafábrica que precisa de matéria-prima o tempo todo, bem no meio do pior congestionamento que a gente já tinha. Isso soa caótico. Se de um lado você tem fontes que só geram quando tem sol e vento, e do outro, essa fera faminta por energia o tempo todo, como é que se garante que as luzes não vão apagar para todo o resto? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta é planejamento e visão sistêmica. Não dá mais para olhar só a geração, ou só a transmissão, ou só o consumo. É preciso ver o filme todo. Ver o sistema de forma integrada. Exato. E, de novo, a tecnologia é a nossa aliada. Antes, um planejador do sistema via um pedido de conexão de uma usina nova. Meses depois, viu o pedido de um grande consumidor. Eram processos separados. Hoje, em plataformas como a ePowerBay, você consegue ver a fila de acesso à rede, em tempo real. Você vê o projeto da usina eólica entrando na fila no interior da Bahia e, na mesma tela, vê o pedido de conexão do data center lá em Fortaleza. Ah, que interessante. Você enxerga a pressão aumentando dos dois lados, oferta e demanda, ao mesmo tempo. Isso muda completamente a capacidade de planejar. Ok, então o cenário está desenhado. Muita energia renovável que liga e desliga, gargalos na transmissão que causam desperdício e agora esses superconsumidores famintos entrando no sistema. A pergunta continua. Como o sistema vai garantir a segurança e a confiabilidade no meio desse caos todo? A resposta oficial do setor está vindo na forma de um evento-chave, o Leilão de Reserva de Capacidade, o LRC 2026, marcado para março. A ideia desse leilão é contratar energia firme, que pode ser acionada a qualquer momento,
para dar estabilidade e segurança ao sistema quando as fontes renováveis não o estiverem gerando. E a competição parece ser brutal. Foram 330 projetos cadastrados, uma potência total de mais de 120 gigawatts, a maioria, aliás, de usinas termoelétricas a gás natural. Mas se tem tanto projeto assim, a competição vai ser só por preço? Quem oferecer a energia mais barata ganha. E aqui está a grande virada na análise do setor. O preço, pela primeira vez, talvez não seja o fator mais importante. O que vai decidir quem ganha e quem perde nesse leilão é o que o mercado chama de margem de escoamento. Margem de escoamento. O que é isso exatamente? Basicamente, não adianta ter o projeto mais barato do mundo se não houver um lugar na tomada da rede para você se conectar. Ah, entendi. Voltando à nossa analogia, não adianta ter a fábrica mais eficiente se não existe um acesso para a rodovia. E existe esse lugar na tomada? Existe esse acesso à rodovia? Muito, muito pouco. É aqui que os dados são, assim, assustadores. A pré-análise do Operador Nacional do Sistema, o ANS, já mostrou o tamanho do problema. Para os anos de 2026 e 2027, a margem de conexão disponível na rede já está quase no limite do que foi cadastrado. Mas o dado mais chocante é que, a partir de 2028, a margem de escoamento disponível na rede cai para cerca de 1/3 do total de projetos que querem competir no leilão. 1/3? Peraí. Então, 2/3 de todos esses projetos, mais de 80 gigawatts, já entram no leilão praticamente sem chance de ganhar? Não por causa do preço, mas por causa da geografia? Exatamente. A localização do projeto e o ponto de conexão se tornaram mais importantes que a engenharia ou o custo. A análise prévia da infraestrutura de rede virou a etapa mais crítica de todas. Nossa! E o que é maluco é que isso costumava ser uma caixa preta. Um desenvolvedor gastava milhões em estudos de viabilidade para descobrir só no final que não tinha onde conectar. E agora? O jogo mudou. Hoje, esse desenvolvedor pode literalmente abrir uma plataforma como a ePowerBay, clicar numa subestação específica lá na Bahia e ver em tempo real qual é a margem de conexão disponível para 2028. Isso transforma o que era um jogo de roleta de milhões de dólares em uma decisão estratégica baseada em dados concretos. Então, se a gente for resumir a semana, o que temos é uma corrida do ouro para expandir energia limpa no Brasil. Uma corrida que a gente está ganhando em volume, mas que agora está dando de cara com o limite físico da nossa infraestrutura. É a transição energética acontecendo na vida real, com as oportunidades gigantescas e os desafios gritantes. Perfeito. E para fechar, eu deixaria uma reflexão. O grande desafio do Brasil não é mais apenas sobre a capacidade de gerar energia limpa. Nós temos sol e vento que são, sim, a inveja do mundo. O desafio agora é sobre a inteligência para integrar essa energia toda de forma eficiente e confiável. A próxima fase da nossa transição energética vai ser menos sobre instalar mais painéis solares e turbinas eólicas, e muito mais sobre construir uma rede inteligente, flexível e gerenciada por dados, que seja capaz de orquestrar essa nova e complexa realidade energética. É inteligência superando a força bruta. Uma mensagem poderosa para não perder nenhuma análise como esta e acompanhar de perto o que move o setor. Cadastre-se agora em www.epowerbay.com e siga a ePowerBay nas redes sociais e nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Music e YouTube.